Boa tarde, eu sou a professora Tamara, do curso de Medicina da UFMS, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre osteoporose. Provavelmente esse é um tema, né, que muitos de vocês já ouviram falar, conhecem alguém que tem um diagnóstico de osteoporose, que porventura até faça o tratamento para osteoporose. Então a gente vai começar falando o que é osteoporose, né? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho como acontece a osteoporose, se é possível evitar alguns fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose, e a gente vai fechar falando brevemente sobre os tratamentos disponíveis. Então, o que é a osteoporose? Eu trouxe uma descrição do que é a doença, né, para a gente falar um pouquinho mais, para a gente entender, né, também esses termos técnicos que muitas vezes são utilizados. A osteoporose, ela é um distúrbio esquelético, ou seja, dos ossos, silencioso. Muitas vezes a osteoporose ela acontece de forma silenciosa, né, de forma gradual, até ter alguma consequência dessa osteoporose. E sistêmica, o que quer dizer sistêmico? Quer dizer que pode atingir os ossos do corpo todo. A gente vai falar mais para frente, né? Nós temos 206 ossos, né? E a gente tem aqueles sítios principais, né? Os ossos principais ali, que são alvos, né? Do desgaste, da perda de minerais, que leva à osteoporose. Então, na osteoporose, a gente tem a redução, a diminuição da densidade mineral óssea, que a gente vai chamar aqui de DMO. O que seria essa densidade mineral óssea? Vamos pensar que a quantidade de minerais, dentre eles principalmente o cálcio, que fica guardado nos nossos ossos. Então, na osteoporose, a gente tem a diminuição desse material, né, desses minerais, principalmente do cálcio, que fica depositado aí nos nossos ossos. Com isso, os ossos tendem a ficar mais frágeis. E aí a arquitetura desses ossos, né, ela vai ficando com, digamos assim, mais porosa, né, com buracos maiores. A gente vai ver que nas estruturas dos ossos, né, são formadas algumas cavidades, né? E essa fragilização dos ossos, ela está relacionada com a suscetibilidade do indivíduo de ter fraturas. Então, o indivíduo, né, que tem osteoporose, ele está mais sujeito a quedas e, consequentemente, a maior fraturas ósseas. Então, aqui a gente tem a imagem de um osso normal e a imagem de um osso com osteoporose. Se vocês observarem, né, vocês vão ver que a gente pode fazer a analogia de que o osso ele funciona como uma esponja, ele é uma esponja. Uma esponja nova, ela é mais firme, né? Ela tem poucos buracos, os buracos são menores, né? Significa que ela tem uma boa, esse osso aqui tem uma boa densidade mineral óssea, né? Tem uma quantidade boa de cálcio, de fósforo. Já esse osso aqui com osteoporose, observem que é como se fosse uma esponja mais velha, mais porosa, né? Ela tem muitos buracos. Isso está associado a um osso com baixa densidade mineral. Essa outra imagem aqui também, ela é bastante interessante, né? Que ela mostra aqui desse lado um osso da vértebra, né? Que a gente tem várias vértebras aí, né? Na nossa coluna. E aí aqui é um tamanho normal de um osso de uma vértebra. Já do outro lado é um osso de vértebra encurtado. Então observem aí a diminuição desse osso, por causa da fragilidade desse osso, por não ter uma boa densidade mineral óssea. Com relação a quando a gente pensa na prevalência, né, nos números aí, né, de pessoas que convivem, que têm o diagnóstico de osteoporose, ela é uma doença bastante prevalente na nossa população, né? Então é bastante comum, né, da gente encontrar indivíduos com osteoporose.
Olhem só esse dado que interessante, né? Estima-se que uma a cada 3 mulheres e um a cada 5 homens que tenham idade superior a 50 anos poderão sofrer algum tipo de fratura. E como eu falei para vocês, as fraturas ósseas, grande parte estão relacionadas à fragilidade dos ossos devido à osteoporose, né? Então, esse número ele é bastante alarmante, né? Que toda vez que a gente pensa em osteoporose, a gente pensa na suscetibilidade daquele osso sofrer uma fratura, uma quebra, né? Além do envelhecimento, que é um fator de risco para a osteoporose, né? É um fator de risco que a gente chama de não modificável, né? Porque o envelhecimento, né, é algo que é fisiológico, né, do ser humano. Então, com o tempo, com o passar dos anos, eu vou mostrar para vocês uma imagem, a gente já tende a perder densidade mineral óssea. Então, normalmente isso vai acontecer com a idade, com o envelhecimento. E outro fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose, também muito importante, além do envelhecimento, é ser do sexo feminino, principalmente para mulheres após a menopausa. Então, a gente vai falar que pós-menopausa, né, que a gente tem a diminuição de um hormônio chamado estrogênio. E esse estrogênio, nessa queda do estrogênio, está relacionado aí com a maior prevalência de osteoporose em mulheres, principalmente mulheres aí que já passaram pela menopausa, tá bom? Então, é mais comum, né, em pacientes idosos e principalmente mulheres. Como a gente pôde ver aqui, né, nos números, né, 1 a cada 3 mulheres e 1 a cada 5 homens com idade aí superior aos 50 anos. Uma pergunta bastante interessante para a gente pensar, por que as fraturas ósseas elas são tão preocupantes em idosos? A gente consegue listar por que, né, as fraturas são tão preocupantes? O primeiro ponto é que as fraturas estão relacionadas à mortalidade. Algumas fraturas, né, podem ser tão graves que podem já resultar aí no óbito. Ou o paciente ele chega a ser internado, ele passa por uma cirurgia e aí ele não resiste na cirurgia, né? Ou durante a recuperação. Então, assim, tomar muito, muito cuidado com as fraturas, né? Porque elas podem estar associadas a maior mortalidade, principalmente em idosos. E aqui, né, cabe um adendo, né, a gente sempre pensar como está o ambiente que a gente vive. A gente sabe que locais onde tem muito tapete, principalmente tapete de pano que pode escorregar, local que tem baixa iluminação, né? Por isso a gente sempre recomenda tentar deixar uma luz mais fraca, amarelada, num corredor, num banheiro acesa, ou um abajur próximo, né? Caso levante de noite, né? Garantir que tem uma iluminação para conseguir chegar até o local, chegar até o banheiro, por exemplo. Muitas vezes a instalação de corrimões, né? Vão ajudar muito nessa questão da movimentação até dentro de casa. Por quê? Né? Outros motivos de por que as fraturas são tão preocupantes em idosos. A perda da qualidade de vida, né? Então, muitas vezes, o idoso, né, quando ele passa por uma queda que está associada a uma fratura, ele quebra um osso, por exemplo, o fêmur ali na perna, ele muitas vezes passa por uma cirurgia, depois passa pela fisioterapia, né? E antes da fisioterapia, ele pode ficar um tempo acamado, né? Ele pode ficar restrito ao leito. Então, assim, acaba perdendo muito a qualidade de vida, né? Não consegue mais se movimentar sozinho. Então, é algo bastante preocupante. Dificuldade na marcha, muitas vezes, quando a pessoa, né, ela tem uma fratura, ou até quando ela se recupera dessa fratura óssea, ela tem dificuldade aí ao andar, né? Deformidades, algumas fraturas podem deixar aí as regiões
do corpo deformadas, né, por causa da questão da consolidação da fratura. Dor crônica. Muitos pacientes relatam que depois de uma fratura, mesmo após a recuperação, o local fica doendo muito. A perda da independência, como já foi comentado anteriormente, muitas vezes esse paciente que passa por uma fratura, né, ele vai depender, ele vai ter a necessidade dos cuidados de outras pessoas, né? Então, muitas vezes aí, né, isso é muito importante, né? Quando a gente fala aí de envelhecimento, né, com saúde, né, principalmente quando a gente fala de autonomia, né, de garantir autonomia, principalmente para as pessoas idosas, né, que elas consigam fazer as próprias atividades, né? E muitas vezes, pós recuperação de fratura, né, o idoso ele vai depender aí de algumas pessoas para conseguir fazer algumas atividades, né? Falando em osteoporose, é bom a gente pensar sobre os nossos ossos, né? Então a gente tem aí o nosso esqueleto humano do adulto, ele tem 206 ossos. Por que os ossos são tão importantes, né? Ele tem aí as funções de estrutura do nosso corpo, né? De manutenção aí da nossa postura. Os nossos músculos, né? Eles se apoiam nos nossos ossos. E os ossos, então, junto com a musculatura, ajuda na locomoção, né? Você se movimentar. Aqui, por exemplo, né, a gente tem representada aqui a caixa torácica, né? E aqui a gente tem órgãos vitais muito importantes que são protegidos pelos ossos da caixa torácica, que é o coração, os pulmões, né? A gente tem aqui o cérebro que é protegido aí pelos ossos do crânio. Então, os ossos também são muito importantes para guardar, para acomodar, para alojar os nossos órgãos internos. E também os ossos são reservatórios metabólicos. O que que é isso? Lembra que eu falei para vocês que a gente consegue avaliar a densidade mineral dos nossos ossos? É porque nos nossos ossos a gente tem guardado alguns minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. Então a gente tem um estoque, né, de minerais nos nossos ossos. Falando um pouquinho mais sobre essa densidade mineral óssea, a gente vê aqui é um gráfico mostrando a massa óssea. Em lilás clarinho aqui são os homens, e em roxo, né, essa cor mais escura, para as mulheres. A gente vê que tem algumas diferenças aí quando a gente avalia a massa óssea, né, que os homens tendem a ter uma massa óssea, uma densidade mineral óssea maior, tá bom? Independente da idade. Então, o que que a gente observa? Que com o passar dos anos, ó, 10, 20, 30, 40 anos, até mais ou menos 20 anos de idade, a gente tem o nosso pico de densidade mineral óssea. É quando os nossos ossos estão mais fortes, digamos assim. E após os 40 anos, todos nós, tá? A partir dos 40 anos, a gente já vai ter aí, ó, uma diminuição dessa densidade mineral óssea. Com o tempo, o nosso corpo vai parando gradualmente, não é parando, ele vai reduzindo, vamos colocar assim, ele vai reduzindo a produção de novo osso, né? E ele vai aumentando a degradação de osso já formado, né? Então, a partir dos 40 anos, a gente tem isso aí que já vai acontecendo. E nas mulheres, olha só, mais ou menos ali por volta de 45, 50 anos, a gente ainda tem a menopausa. Como eu falei para vocês, quando a gente tem a diminuição do estrogênio, principalmente na menopausa, a gente tem maior perda da densidade mineral óssea. Isso está diretamente relacionado. O que pode impactar na nossa densidade mineral óssea? A primeira coisa são os fatores genéticos. Então, 60 a 80%, olha só como é importante, a genética, né? Então, aí, quando você procura saber, né, se os pais, se os irmãos, né, têm um quadro de osteoporose, né, esses fatores genéticos, eles são muito importantes. Outros fatores também podem influenciar, como, por exemplo, fazer atividade física, melhora muito a qualidade da densidade mineral óssea,
manter um bom peso corporal, não fumar, não ingerir álcool, principalmente em excesso, né? Excesso de álcool, ter uma boa ingesta de cálcio, de proteínas na alimentação. Isso tudo contribui para melhorar a densidade mineral dos nossos ossos. Então, quando que a osteoporose ela vai acontecer? Né? De uma forma bem simplificada, é quando o nosso corpo ele deixa de formar novo material ósseo, né, suficiente, e aí os nossos ossos antigos, né, nossa densidade mineral óssea, que já está ali depositada no osso, ela começa a ser reabsorvida. Então, essas duas atividades, elas vão acontecendo juntas, né, ou uma ou outra isoladamente. Então, esse processo de remodelação, né, de mudanças que o nosso esqueleto, que os nossos ossos, eles sofrem ao longo dos anos, ele é realizado por dois tipos de células principais. Então, a gente vai conhecer essas células agora. O nome delas é um pouco difícil e até bastante parecido, que são em azulzinho aqui na imagem, é um osteoblasto, com B de bola, osteoblasto. E aqui do lado, em roxo, né, em rosa, na verdade, com um martelinho, a gente tem um osteoclasto, com C de casa. O que que essas células fazem? Essas células, elas são responsáveis por fazer a reabsorção. O que que é a reabsorção? É como se ela estivesse escavando mesmo aqui com o martelinho, ela vai escavar o nosso osso, e aí com isso, quando ela escava o nosso osso, ela pega os minerais que estão guardados nesse osso, o cálcio, por exemplo, e joga lá para o sangue, né? Então é o osteoclasto que faz isso. E já do outro lado, o osteoblasto, ele está fazendo o quê? Parece que ele está colocando um tijolinho no nosso osso, né? E é isso mesmo, ele é responsável por produzir novo osso. Então, ele vai fazendo o que a gente chama de deposição de matriz óssea. Enquanto um vai escavando o osso, o outro vai formando novo osso. E aí isso vai mantendo em equilíbrio. Porém, com o passar dos anos, principalmente depois dos 40 anos, o que que a gente observa? Que o osteoclasto, que é o que trabalha fazendo a escavação, ele começa a trabalhar muito mais. Então, com isso, ele vai cavando o osso e desmineralizando ele, tirando o material mineral, né? Principalmente o cálcio. Então, com isso, vai diminuindo a densidade mineral óssea. E aí nós podemos classificar a osteoporose em primária, que é aquela que pode se manifestar na infância ou na vida adulta. Na infância, a osteoporose na infância é mais raro, tá? Mas quando, por exemplo, a pessoa, né, ela tem a formação dos ossos de forma imperfeita, né? Então ela pode ter maior suscetibilidade a fraturas, pouco comum. Bom, normalmente a gente vê acontecendo principalmente na vida adulta, principalmente com o passar dos anos, né? Principalmente aí em idosos e em mulheres que já passaram pela menopausa também. E aí nós também temos a osteoporose secundária. O que que seria isso? Quando a osteoporose ela é resultante de um outro distúrbio primário. Como assim? Por exemplo, a gente tem a absorção de cálcio lá no nosso intestino. Quando você se alimenta, né, com leite, vegetais, iogurte, queijo, que são alimentos que têm bastante cálcio, esse cálcio ele vai ser absorvido lá no seu intestino. Alguns problemas gastrointestinais impactam com a absorção do cálcio. E então, essa menor concentração de cálcio pode, né, tá diminuindo a densidade mineral óssea e aí tá contribuindo para um quadro de osteoporose.
Outro exemplo é uma osteoporose secundária à imobilização. Então, aquele paciente que teve uma fratura, uma queda, e aí ele ficou muito tempo com o braço imobilizado, engessado. Aquele osso, né, ali daquele braço, ele vai ficar mais fragilizado também. E muito importante é que alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios glicocorticoides ou corticosteroides, quando utilizados por muito tempo em doses altas, eles podem estar relacionados ao desenvolvimento da osteoporose. O uso abusivo de álcool também. Então, a osteoporose, ela pode ser secundária ao uso abusivo de álcool, que vai fragilizando os ossos. E a gente tem, por fim, a osteoporose ligada à pós-menopausa, né? Então, devido à deficiência daquele hormônio que eu falei para vocês, que é o estrogênio, em torno de 40% das mulheres, ou seja, 4 em 10 mulheres na pós-menopausa vão apresentar um quadro de osteoporose, tá? Então, é bastante importante. A osteoporose senil, a gente já falou dela quando a gente falou anteriormente, né? Sobre a classificação, mas voltando a repetir por que é mais comum ter um quadro de osteoporose né, com o passar dos anos, né? Principalmente os idosos. Porque os idosos, eles tendem a diminuir a ingestão de cálcio, tendem a diminuir a frequência na atividade física, muitos nem fazem atividade física, diminui a exposição solar, e a exposição solar está relacionada à absorção aí, ativação, né, na verdade, de vitamina D. E a vitamina D, ela está associada à, à mobilização, né, à absorção do cálcio. Então, uma coisa vai levando a outra, né? A gente tem aí a vitamina D inativa na nossa pele, e aí fazer a exposição solar também tem que ser feita com muito cuidado, né? Tem horários que são mais recomendados. Essa exposição também, ela deve ser feita com protetor solar, principalmente aqui em Três Lagoas, que a gente tem um sol muito forte. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também para fazer essa exposição ao sol, né? Então, os idosos normalmente eles já estão aí mais suscetíveis por diminuírem mesmo a ingestão de cálcio na alimentação, né? Por pararem de fazer atividade física, que é muito importante para manter uma boa densidade mineral óssea. Então, aí está relacionado à osteoporose senil. Nesse contexto, a gente tem o que a gente chama de fatores de risco para osteoporose, que são aqueles não modificáveis, que são os fixos, como, por exemplo, a idade, como, por exemplo, o sexo, né? Não dá para modificar, né, o curso do passar dos anos, do envelhecimento. Não dá para modificar a questão do sexo, né? Então, como eu falei para vocês, mulheres são mais suscetíveis, né? Mas a gente tem aqueles fatores de risco que aqui para a gente importam muito, que são os modificáveis, que são aqueles que a gente tem a capacidade de intervir, de modificar o curso. Quais são eles, né, que vão me ajudar a prevenir a osteoporose? O sedentarismo, né? Então, fazer atividade física é muito importante. Com tabagismo, com alcoolismo, ou pelo menos reduzir a quantidade de álcool, né? Então, isso é muito, muito importante. Como eu falei para vocês, né, mulheres pós-menopausa, elas estão entre o principal grupo de risco aí para osteoporose, e os fatores genéticos, a história familiar também é muito importante, tá? Então, para a gente fechar essa parte de fatores de risco, aqueles que a gente pode modificar, o que, né, está relacionado à osteoporose? O uso abusivo de álcool, né, principalmente quando a pessoa consome 3 ou mais doses por dia. Quedas frequentes, então, principalmente idosos que têm quedas frequentes, eles estão mais suscetíveis ao quadro de osteoporose. A imobilização,
né? Quando precisa fazer aí imobilização de algum membro por uma fratura prévia ou uma queda. Tabagismo, seja ele ativo ou passivo. A pessoa fala assim: ah, eu não fumo, mas ela fica do lado da pessoa que fuma todos os dias, né? Então também é considerado um fumante passivo. Sedentarismo, então é um fator de risco. A gente tem a possibilidade de modificar, né? É recomendado fazer atividade física, uma atividade física que seja supervisionada, né? Com um educador físico, né? A gente tem aí as academias da saúde, a gente tem uma academia bem equipada, né? Aqui no Campus Um. Então, com um professor muito bom, né, com os monitores. Então, é muito importante aí, né, fazer atividade física. Quando a pessoa consome baixa ingestão de cálcio, né, então também fica mais predisposta à osteoporose. E quando tem deficiência de vitamina D, como eu falei para vocês, a vitamina D ela está relacionada com uma boa absorção do cálcio. Quando a gente fala em fazer uma avaliação para osteoporose, né, quando o médico vai fazer uma consulta, ele pergunta principalmente durante aquelas perguntas iniciais sobre o histórico pessoal da pessoa. Ele vai perguntar se tem casos na família de osteoporose, ele vai fazer um bom exame físico para ver se o paciente ele tem risco de fragilidade óssea, de alguma fratura, né? Então, ele vai perguntar sobre os fatores de risco, vai perguntar se é fumante, vai perguntar se consome bebida alcoólica em excesso, ele vai perguntar se é sedentário, né? Todas essas perguntas aí são muito importantes quando a gente pensa na avaliação do paciente para fazer um diagnóstico de osteoporose. E é muito importante aqui pensar que as quedas, né, como eu falei anteriormente, elas são fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose, assim como a osteoporose é um fator de risco para a fratura óssea. E algumas doenças, elas contribuem para o aumento do risco de queda, né? Como a doença de Parkinson, pacientes que já tiveram AVC, pacientes que têm dificuldade visual, né? Paciente que tem muita tontura, né? Aquele que levanta da cama, né, de uma vez e fica tonto, né? Então, assim, esses pacientes, né, eles têm uma maior predisposição às quedas, né? Isso tudo é investigado no momento da consulta, tá bom? O que que é muito importante quando o médico faz um exame físico aí para avaliar a osteoporose? Sobre o peso, avaliação do peso da pessoa, manter um bom peso. Vai ser avaliado a altura, né? E principalmente a perda de altura em relação a medidas anteriores. Muitas vezes a gente vê o idoso comentando, ou alguém que convive comentando assim: ah, o fulano encolheu. Ah, parece que eu diminuí de tamanho. Eu tenho uma tia que ela sempre fala isso comigo. Ah, parece que eu estou diminuindo de tamanho. Isso é possível, né? Quando a gente tem aí, né, presença aí de fraturas ósseas, principalmente aí nas cervicais, né? Cervicais, não, nas vértebras, a gente tem a redução mesmo do tamanho, né? E a pessoa vai ficando encurvada também, né? Essa avaliação da postura, ela é muito importante aí durante o exame físico numa consulta. Avaliar como que estão os músculos, a nutrição dos músculos, o tônus, a postura da musculatura. Também tudo é avaliado quando a gente está pensando em osteoporose, tá bom? E aqui vem algo interessante, né? Quando a gente tem aí a impressão, né, que o idoso está diminuindo de tamanho, é porque pode acontecer fraturas nas vértebras aí, que estão aí ao redor da coluna, né? E aí a pessoa nem percebe, né? Ela percebe que ela reduziu de tamanho, mas ela não sabe que teve aí essas fraturas nas vértebras. E aí como que a gente avalia, né? Se a pessoa se lembrar de quanto ela media quando ela tinha aproximadamente 20 anos, e a gente faz a medida hoje, se ela tiver 4 centímetros a menos, a gente já considera uma perda de estatura. Ou
por exemplo, fez uma consulta há 3 anos atrás e agora você está fazendo uma consulta hoje e esse valor, né, já deu uma diferença aí. Ah, antes eu media 1,70 m, agora eu tô com 1,67 m. Quando essa perda ela é de 2 centímetros ou mais, né, a gente já considera também que teve perda de estatura por relacionada à osteoporose. Um teste também que é bastante comum ser realizado, muitos aqui talvez já tenham feito, é a avaliação do risco de queda no exame físico. Então, é feito da seguinte forma, né? Você coloca uma cadeira, pede para o paciente sentar, marca uma distância de 3 metros à frente dele, né? Como está aqui representado nessa imagem. Aí você pede para ele se levantar, caminhar em linha reta, devagar, né? Num ritmo seguro, né? Numa marcha que ele já tem no dia a dia, né? Numa velocidade que ele já imprime no dia a dia. Então, ele caminha 3 metros, vira e retorna e se senta novamente. E aí você marca o tempo, né? E aí, a depender do tempo gasto para percorrer esse trajeto, voltar e sentar novamente, né? A gente tem aí algumas correlações aí com o risco de osteoporose. Nós também temos, né, um instrumento, né, que a gente consegue aplicar, é como se fosse uma calculadora de risco para fratura. Olha que interessante. A gente consegue inserir alguns dados nessa calculadora. Essa calculadora a gente aplica para pessoas que têm idade entre 40 e 90 anos. Se o paciente tiver 35, eu não vou aplicar para ele, não serve. Se tiver 92, também não, tá bom? Então a gente aplica para aqueles que estão entre 40 e 90 anos. Essa calculadora a gente abrevia o nome como FRAX. O que é esse FRAX? A gente pega vários dados bem simples do paciente, a idade, o sexo, se é feminino ou masculino, a altura, se já teve fratura prévia, se os pais já tiveram fratura de quadril, né? Você lembra que o pai ou a mãe teve uma fratura de quadril, se é tabagista, tá bom? E aí essa calculadora ela vai falar para a gente, né, determinar um risco de ocorrência de fratura, uma fratura relevante que seja relacionada à osteoporose nos próximos 10 anos. Então, assim, ela dá o resultado em porcentagem, né, uma porcentagem de quais são as chances, né, o risco daquele paciente ter uma fratura, por exemplo, de punho, tá? Nos próximos 10 anos. Então, com esses dados, você consegue fazer essa predição. Um exame também que é bastante comum, né, no diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea. A densitometria óssea, né, a gente vai conseguir avaliar a densidade mineral óssea, tá bom? Nesse equipamento aqui, a gente avalia aí como que tá a nossa quantidade de material, né, de minerais nos ossos do quadril e da coluna. E aí, a depender, né, provavelmente, né, quem já fez esse exame consegue visualizar aí, né, que aqui na coluna, né, a gente avalia essas vértebras, e aí a gente avalia no quadril também, como que está a densidade mineral óssea. E aí a gente tem 3 possibilidades, digamos assim, de resultado, né? Um resultado normal, com uma boa densidade mineral óssea, um resultado de osteoporose, que já é aquela fragilidade óssea que está relacionada aí com risco elevado de fratura, e um quadro de osteopenia. Muito provavelmente alguns de vocês já ouviram, né? Esse termo osteopenia. O que é osteopenia? É um estágio inicial de redução da densidade mineral óssea. Então, ainda não é uma osteoporose, ela pode evoluir para osteoporose. É como se fosse um estágio intermediário.
entre a normalidade e a osteoporose. E aqui, durante esse quadro de osteopenia, a gente tem várias modificações que podem ser feitas para prevenir que aquele paciente não chegue a um quadro de osteoporose, tá bom? Então, é um quadro de alerta, né? Quando o paciente tem aí um quadro de osteopenia. Aqui eu coloquei para vocês, né, para vocês verem aí como que é um laudo de um exame de densitometria óssea, né, para aqueles que nunca fizeram, né? Aqui é uma paciente do sexo feminino, de 75 anos, e aí tem a densidade mineral óssea da coluna lombar. Para essa paciente aqui foi um quadro de osteoporose no fêmur, né, que é um osso aí bem longo aí na região da perna, né? Deu um resultado de osteopenia, né? Então, assim, essa paciente, ela precisou, né, fazer algumas condutas aí de tratamento e esse resultado do exame me mostrou aí que ela tinha aí, né, até um risco de fratura, né, relacionado aí à perda da densidade mineral óssea. Por fim, né, vamos falar um pouquinho aí sobre tratamento. E a gente tem o que a gente chama de tratamento não farmacológico, que é aquele que é feito sem remédios, né? Vamos colocar assim. O que eu posso fazer, né? Para um tratamento, para osteoporose, para osteopenia, sem precisar de medicamento. Lembrando que é o profissional da área da saúde, médico, enfermeiro, que vai determinar se precisa ou não fazer o uso de medicamento, tá bom, gente? Mas o que eu posso fazer de complementar, né? Eu posso garantir um bom aporte de consumo de alimentos que tenham cálcio, de alimentos que tenham vitamina D. Eu posso fazer uma exposição controlada ao sol. Eu posso manter um bom peso ao longo da vida, sem muitas oscilações, sem ganhar muito peso, sem perder muito peso. Fazer atividade física regularmente, principalmente exercício físico com carga, tá? Reforço muscular com carga, o que que é isso? É musculação, é isso mesmo. Musculação é muito importante, exercício com carga é muito importante. Então, fazer a exposição solar adequada, que a gente falou por causa da vitamina D. Parar com o cigarro, né? Evitar o consumo de álcool em excesso, tá bom? Então, tudo isso é recomendado quando a gente fala em prevenir e até tratar um quadro de osteoporose. Então, falando um pouquinho mais sobre a dieta aqui, sobre o cálcio, né? Eu achei bem interessante trazer para vocês que uma dieta balanceada ela é muito importante. Uma dieta que tenha frutas, vegetais, tá bom? E aqui tem uma tabelinha sobre a recomendação de consumo de cálcio diária, tá? Para homens e mulheres, vejam que muda. Para mulheres, a gente tem a necessidade de maior quantidade de cálcio, principalmente mulheres, né, entre 51 e 70 anos. E para pessoas com idade maior que 70 anos, a gente tem também uma recomendação maior de consumo de cálcio. Bom, e o que que a gente vê normalmente? Com o passar do tempo, o idoso reclama que não está com apetite, que não quer comer, né? Que não quer se alimentar bem, né? E é quando a gente mais precisa ter uma dieta balanceada aí para conseguir aí ter bons níveis de cálcio, tá bom? E aí aqui é um dado preocupante, né? Que no Brasil, né, a grande maioria da população, seja homem ou mulher, não consegue ter na dieta uma quantidade suficiente de cálcio que é recomendado, tá bom? Isso é bastante preocupante. Eu trouxe uma tabelinha aqui para mostrar para vocês, ó. Um copo de 200 ml de leite integral, ele já tem 228 miligramas de cálcio, tá bom? A gente tem aqui iogurte, também tem bastante cálcio, espinafre, sardinha, requeijão, queijo. Então, a gente tem vários alimentos aí que são muito importantes aí, né, para a gente conseguir consumir a nossa quantidade necessária de cálcio. E aí a gente tem, até deixei aqui o link para vocês, uma calculadora eletrônica disponível online para facilitar para eu saber, né, como
como muda essa necessidade de cálcio de acordo com a idade, de acordo com o sexo, eu consigo colocar esses dados nessa calculadora eletrônica e avaliar quanto que eu preciso consumir de cálcio exatamente por dia. Para a gente conseguir, né, finalizar essa parte da dieta, é muito importante a gente pensar que, em alguns casos, né, que a pessoa não consegue, por meio da dieta, manter um bom aporte de cálcio, pode ser que ela precise de suplementação de cálcio. Bom, mas é preciso avaliar riscos e benefícios. A gente não deve fazer nenhuma administração de cálcio, de vitamina por conta própria ou por pessoas que a gente vê divulgando na internet, pessoas que não têm um conhecimento apropriado para estar fazendo aquela recomendação, tá bom? Então, a gente precisa pensar que é individualizado e que, se for necessário fazer a prescrição da suplementação do cálcio, isso deve ser feito por um profissional, tá bom? Um nutricionista, um médico, um enfermeiro. Para paciente que já tem osteoporose, que faz a suplementação com cálcio, muitas vezes ele também precisa fazer uso de medicação adequada, tá? Então, ele normalmente faz os dois. Muitos pacientes que fazem uso de carbonato de cálcio, talvez alguns de vocês aqui já tenham, né, feito o uso de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, os pacientes reclamam muito de desconforto gastrointestinal, principalmente que prende muito o intestino. Então, uma dica que a gente sempre dá é para quem estiver utilizando esse carbonato de cálcio com prescrição de um profissional, tá bom? Que faça a administração desse carbonato de cálcio durante as refeições, que ajuda a dar uma minimizada nos efeitos colaterais. Em alguns casos, o paciente com osteoporose, ele precisa fazer uso de medicação, tá bom? E aí eu coloquei aqui só a critério mesmo de informação, que o médico ele vai avaliar vários critérios para indicar o melhor tratamento. Então ele vai avaliar aquele resultado lá da densitometria óssea, tá bom? Ele vai avaliar se tem histórico de fratura, tá bom? Por alguma fragilidade prévia. Ele vai avaliar se tem osteopenia, ele vai fazer aquele cálculo do Frax para avaliar se tem risco de fratura nos próximos 10 anos. Então, isso é muito bem avaliado pelo profissional para indicar o melhor tratamento, tá bom? E aí eu deixo aqui para vocês o meu contato, né? Qualquer dúvida, podem me escrever nesse e-mail, tá? Eu estou à disposição. E muito obrigada.